A inovação pode ser uma ferramenta no desenvolvimento de pessoas? Como atrair, desenvolver e reter talentos dentro de uma empresa? Eu sou o Fábio Pando e você está no New Horizons, uma série de entrevistas que vai ao ar sempre às segundas e quartas, das 18h30 às 19 horas. Nós trazemos diferentes perfis, pessoas com diferentes históricos profissionais, sejam eles executivos, empreendedores, executivos, né? Profissionais liberais, cientistas sociais, médicos, enfim. Todos eles para discutirem o mesmo tema, que é a inovação. Né? A inovação é a sua perspectiva que cada um traz, tendo em vista a sua área de atuação. Todas as entrevistas já realizadas, se você quiser assistir, basta entrar no site www.horizonconsult.com.br, lá na homepage, na página principal, você encontrará lá o tabzinho New Horizons. É só clicar lá, descer um pouco e você já verá não só todas as entrevistas já realizadas desde o começo de junho até a programação desse mês de agosto. No final do mês de agosto, a gente publica a programação do mês de setembro e assim sucessivamente. Então já foram diversas pessoas, essa daqui hoje será provavelmente a 19ª entrevista, e nós vamos trazer, né, uma nova perspectiva. Nós nunca falamos sobre esse tema, né, com uma pessoa que tem uma formação em RH. Nós vamos entrevistar hoje a Valéria Fernandes. Quem que é ela? Ela é formada em Engenharia Mecânica de Produção, com MBA em RH e especializações em Finanças, Criatividade e Inovação. Vem atuando há mais de 25 anos como executiva nas áreas de recursos humanos, marketing e administração, em empresas como Votorantim, Celulose e Papel, Banco ABN Real, Iven Construtora e Incorporadora, Banco BMG, Banco ABC Brasil e como consultora organizacional de negócios nas consultorias Coopers e Lybrand, Mercer e Durst. Então, muito legal, já está entrando aqui, vou convidá-lo a entrar para participar da nossa entrevista hoje. Vamos ver aqui, está fazendo a conexão. Olá, Valéria! Olá, que legal, Tudo que bem, bom querida? estar aqui, Fábio. Que bom, que bom. Eu quero agradecer, né, em nome de todas as pessoas que estão aqui assistindo e das pessoas que produzem aqui o New Horizons, a sua gentileza, a sua atenção e a abertura da Imagina, agenda para eu que falar agradeço. sobre um tema, né? A gente sempre fala que aqui a gente, apesar do tema ser inovação, cada pessoa traz a sua perspectiva, né? E a sua perspectiva, para mim, você lida com um tema que para mim é a última fronteira do desenvolvimento de um executivo, que é lidar com pessoas, né? A gente vê aí os executivos sendo bons técnicos, sendo treinados ao longo da vida e de repente vira gestor de equipe, certo? Sem Sim. ter muito preparo. E para mim essa é a parte mais difícil de uma função executiva. Então eu queria que você começasse a falar um pouco do que você faz, né? E essa perspectiva, né, de inovação dentro de uma área de desenvolvimento de pessoas, né? Como eu disse, para mim é uma das coisas mais difíceis. Bem-vinda, Valéria, um prazer que você está aqui com a gente. Nossa, o prazer é todo meu, Fábio. Você sabe o quanto eu admiro o trabalho que você faz. Eu acho que você é pioneiro em muitas frentes. Então, ser convidada para participar desse bate-papo é uma honra para mim. Imagina. Bom, e falar sobre desenvolvimento de pessoas, falar sobre RH, para mim também é algo que dá muito prazer. E nós estamos vivendo um momento que ele é difícil, ele é complexo, mas eu acho que ele traz tantas oportunidades que, por um outro lado, ele me deixa motivada, porque eu acho que muita coisa que já estava em andamento nas organizações com relação a esse tema, agora, por conta da necessidade, a gente vê se tornando realidade, né? Então, isso é muito legal. Eu queria até pontuar mesmo com relação a esse momento, né? O que ele tem demandado quando a gente fala sobre liderar pessoas, né? Quando você fala em liderar pessoas, naturalmente você fala em como desenvolvê-las para alguma atividade.
Imagina fazer isso muitas vezes à distância, né? Onde a gente está vivendo aí os momentos de home office ou trabalho à distância, enfim. Todos aqueles paradigmas que o líder ele tinha e que ele se desenvolvia, né, para cumprir esse paradigma, mudou de repente. Uhum. Então, a nova, o que eu enxergo, assim, o grande desafio é como eu estabelecer uma relação com o funcionário à distância, que eu acredito que será muito, a partir de hoje, né, a partir de agora, muito mais focada na confiança, né, no estabelecimento aí de acordos, né, de um contrato onde se deixa claro o que se pretende em termos de resultados, né, e para o funcionário o que ele precisa para realizar esses resultados, e muito menos numa questão de controle. Então, só isso já traz uma oportunidade de desenvolvimento imensa, né? Uhum. Tanto para o líder quanto para o funcionário. Então, hoje tem uma linha de desenvolvimento que eu vejo acontecendo nas organizações, não é novo esse termo, mas ele vem acontecendo mais e mais ultimamente, que é o desenvolvimento on the job. Uhum. Então, o que a gente tem visto é que a partir das experiências novas que estão sendo possibilitadas nas organizações, tanto os funcionários quanto as lideranças vêm se desenvolvendo. E também, por outro lado, né, não existe mais também um tempo hoje que você possa, olha, você vai para aquele espaço ali, você vai ficar uma semana treinando em alguma coisa nova. Sim. Né? A exigência, né, Fábio, do tempo faz com que você precise aprender ao longo ali da sua jornada. Uhum. Né? E as técnicas novas de trabalho em equipe, eu acho que elas trazem também, então, trabalho por squads, né? Uhum. As novas ferramentas de tomada de decisão e para a resolução de problemas, que hoje existem uma gama, e até mesmo as tecnologias disponíveis, tudo isso vem oferecendo uma oportunidade de desenvolvimento para os funcionários e para a liderança. Uhum. Então, toda essa experiência que a gente está agora vendo como a experiência do funcionário, ela hoje ela é possível trazer uma nova perspectiva sobre a atividade, novas formas de desenvolvimento no dia a dia e graças a todas elas. Uhum. Uhum. Eu... Fala. Pode complementar. Não, e você imagina para o líder que até então ele enviava os seus funcionários para cursos específicos, Sim. você imagina, né, o tamanho desafio, né, que ele tem para conseguir lidar com tudo isso e ainda trazer resultados. Né? Então, ele tem que ter a consciência de que ele está desenvolvendo a equipe, ele está se autodesenvolvendo, Uhum. e com um foco em trazer resultados também para a organização. Sim. Aí vem o papel do RH, Uhum. que eu acho que tem um papel importantíssimo. Uhum. Uhum. Mas então, você veja, né? Eu separo muito bem a tecnologia da inovação. Você pode ter uma empresa que é muito tecnológica, mas que não inova em nada. Que assim, você pega um processo ruim, antigo, coloca a tecnologia nele, a gente fala, né? Só vai fazer bobagem mais rápido. Inovação é uma coisa, tecnologia é outra. Claro que elas se confundem, porque às vezes muita inovação vem por conta de uma plataforma tecnológica ou por alguma solução tecnológica, mas a inovação não requer tecnologia, tá certo? Você pode inovar de uma forma totalmente analógica. Mas, enfim, o que eu noto nos últimos anos é que a tecnologia entrou em várias áreas das empresas, né? E por último, em duas, que é RH e marketing, que eu acho que são as áreas que precisam correr um pouco mais do que as outras. Em RH nós temos as RH Techs, né, o HR Techs, as tecnologias, empresas de tecnologias voltadas ao RH, e que é muito legal, e que vem trazer metodologias, ferramentas. E você mencionou um negócio aí que é
trabalhar em squads e tal. Quando você fala em tecnologia e metodologia, não tem problema. O problema é quando você encontra um bicho chamado ser humano, porque a gente sabe que não basta colocar metodologia e tecnologia, que as pessoas elas levam um tempo e é natural, né? É uma coisa atávica do ser humano. Você simplesmente vai lá e as pessoas demoram para começar, causa aquele desconforto. Como é que o RH pode, então, apoiar essas mudanças nas empresas que precisam ser rápidas? Então, a tecnologia e a inovação são rápidas, mas as pessoas não, né? Tem uma questão aí biológica. Como é que o RH pode ajudar a acelerar esse processo de inovação dentro das empresas, tendo em vista que são as pessoas que fazem os trabalhos, tá certo? A tecnologia é só uma Sim, ferramenta, né? A sem inovação dúvida. não é uma atividade fim, é uma atividade meio. Quem faz são as pessoas. Como é que o RH, então, ajuda É, nessa mudança? é verdade. E a gente até conversou não faz muito tempo muito sobre isso, né? É, A tecnologia, ela vem a serviço de algo, né? O que tem que isso. mudar é a É. mentalidade, Pois é. né? É o modus pensante, né, É. das pessoas, é a forma como a gente toma decisões, né? Então, até quando eu falei, olha, agora nós somos obrigados a trabalhar à distância, e aí a forma como a gente faz a gestão, ela começa a ser diferente, Uhum. então já traz, né, um pouco disso que eu estou falando, que é a forma de pensar que precisa ser nova, Uhum. né? Porque você tentar colocar tecnologia numa estrutura mais tradicional, vamos dizer assim, e num pensamento mais tradicional, que é comando e controle, Uhum. vai dificultar que a inovação ela aconteça. Mesmo que você treine todo mundo em todas as novas ferramentas e mesmo que você coloque toda a tecnologia. É possível, né? O RH, eu acho que eu sempre pensei, mas eu acho que nunca para mim ficou tão claro. O RH precisa estar um passo à frente do restante da organização. Sim. Quando eu falo um passo à frente, é em termos de olhar, Uhum. né? Uhum. Não dá mais para recursos humanos só olhar para dentro da sua estrutura e para os limites de atuação da empresa. Ele precisa estar plugado em tudo o que acontece no mercado como um todo e no mercado da sua própria organização, né? E aí ele precisa também, às vezes, até lidar com a expectativa, mas Sim. como ele provoca esses novos pensamentos com relação à forma de gerir é que vai impactar nesta cultura e, né, na mentalidade. A Uhum. mentalidade a gente pode chamar de cultura, né, Fábio? A gente Sim. poderia Sim, sim. chamar igual assim a forma, né, como se desenvolve a cultura. E a cultura na prática é como as decisões são tomadas no dia a dia. Então vamos tangibilizar. Numa estrutura já conhecida ali de 10 anos atrás, onde você tem por produto, ou por assunto, ou por segmento, cada um tomando conta do seu quadrado. Uhum. E Uhum. aí nós queremos implantar aí uma célula multifuncional para tomada de decisão, para desenvolvimento de um novo produto ou serviço. O que é que acontece? Às vezes a célula consegue até desenvolver uma resposta, só que ela acaba sendo barrada, né, por todo esse processo interno, Uhum. dividido em produtos, dividido em negócios específicos. E aí fica perdido na estrutura. O que o RH ele precisa fazer? Ele precisa trazer um espelho para a organização, Uhum. né? Mostrar o que ele tem visto no mercado, como as empresas, eu estou rouca hoje, como as empresas trabalham, como o mercado trabalha, como ocorrem as demandas, entender muito bem as interrelações, as interfaces da própria empresa. Uhum. Então, sim, ele tem que entender quais são as demandas dos seus clientes, clientes da organização, Uhum. demandas de fornecedores, enfim, e trazer esse espelho. E auxiliar a organização a rever esse modo, né, de pensar e Sim. tomar decisões.
adequado ao seu interesse, claro, né? Porque tem organizações talvez que vão ser mais modernas, mais organizadas e alinhadas e com as empresas exponenciais, que a gente tanto ouve no mercado, e aquelas que vão ser inovadoras, mas talvez não sejam as que, né, que mais despontam nessa área. Esse reconhecimento, ele também é muito relevante para que a gente saiba a dose certa, né, de como influenciar nessa cultura. Você sabe que eu reputo a área de RH, a área de desenvolvimento humano, não importa o nome, né, como uma das áreas mais complexas de se trabalhar. Por quê? Porque ela vive dentro da mesma dificuldade de todas as áreas de uma mesma empresa, só que é colocada nas costas dessa área toda a expectativa de uma mudança de visão, de uma mudança de gestão, de uma mudança de hábitos e atitudes por todas as pessoas das outras áreas. Então, é como se o RH tivesse uma varinha mágica que, da noite para o dia, faria todas as pessoas a mudar seus hábitos, suas culturas. Então, é uma função muito difícil e, por vezes, ingrata até. Porque as pessoas jogam nas costas do RH assim, expectativas irreais, tá certo? Então, é como se fosse o seguinte, né? O head de uma área tem um problema interno lá, que as pessoas, o clima é ruim, chama o RH e fala assim, ó, eu tenho um problema ruim na minha área, resolve aí para mim. Assim, bom, então, você já sabe um dos motivos que tem um problema ruim, porque é a visão desse próprio gestor, tá certo? Ou ainda sendo também bem tangível, né, para ficar claro aqui os exemplos, a gente começa a perceber, então, novas metodologias nas empresas, então começaram a surgir os famosos squads, né, metodologia ágil, não sei o quê. As pessoas, os executivos, alguns deles, lógico, né, veem lá a forma, copiam a forma e não o conteúdo, ou seja, pega pessoas de várias áreas, coloca numa mesa e fala assim, agora vocês são uma mesa ágil, vai aí. Isso, trabalha aí, eu já sou inovadora a partir disso. Exatamente, aí vocês vão trazer inovação. É claro que isso não funciona, é claro que engargalam todos os processos da empresa e para resolver, o que eles fazem? Colocam mais uma mesa com mais pessoas, que é interessante isso, né? Em algumas empresas, eu vejo isso, o fato de ter feito uma mudança e dar errado, eles, assim, dobram a aposta. Né? Então, vamos pôr mais, vamos desengargalar. E aí não há uma mudança de modelo mental, não é uma mudança... E aí, como é que a gente faz isso? Porque é o que eu sempre falo, né? O tagline da minha empresa é Innovation Powered by People, que eu sempre acreditei, sempre falo isso em todos os fóruns que eu participo, pode ser aula, palestras ou os projetos que eu faço com as empresas, não se apaixonem pelas metodologias. Quem faz inovação são pessoas, são as pessoas que inovam. Só que tem o seguinte, né? As pessoas copiam as metodologias, as tecnologias, ou seja, a casca. Mas são as pessoas que fazem. Como que a gente muda isso, Valéria? Porque a inovação, ela depende disso. Sim, é isso que a gente está falando, é mudança de mentalidade. Pois é. É a pergunta de vários milhões de dólares, né? Então? Como é que a gente muda? Como é que a gente muda a mentalidade, né? Como... já ouvimos por aí, uma coisa é por crença às vezes e às vezes por necessidade, né? Então existem algumas empresas que já nascem assim, que já têm essa crença no DNA, e algumas outras estão sentindo a necessidade. Sentir a necessidade é por resultado ou por pressão do próprio mercado, que está começando a atuar dessa forma. Mas eu entendo o que você está falando, porque... muitas vezes é mais fácil você comprar uma série de cursos ou de soluções, né, de consultorias, enfim, e colocá-la dentro da empresa, e já posso dizer que a partir daí eu sou digital, né, eu sou inovador. E não é assim. O que eu acredito? Eu acredito que sim, é importante trazer tecnologias, palestras, movimentos que atualizem informação. Mas se no paralelo, né, se junto, a gente não estiver discutindo sobre esse assunto, discutindo com transparência, com a gestão da empresa,
né? E aí eu volto, né, na função do RH, é Uhum, trazer esse espelho, é trazer essa transparência, uhum, mas que ele consegue ter se ele olha além da organização, uhum, né? Você vê vários exemplos agora durante a quarentena de empresas que até não tinham tanta exposição no mercado, uhum, mas que foram ágeis, se posicionaram de uma maneira diferenciada, né, no mercado, mostrando que estão preocupadas com todas as suas interrelações, que estão preocupadas não só com as pessoas de dentro, mas com as pessoas de fora, que tem essa conexão. Isso é uma mentalidade inovadora. uhum, Olhar para esse momento e se reposicionar de uma maneira construtiva, integradora. uhum. Enquanto, infelizmente, outras empresas, por muito pouca coisa, às vezes por não ser rápido em suportar os próprios funcionários, né, num momento delicado como esse, Uhum. acabaram se expondo de uma maneira não tão positiva, não tão, né, uma maneira mais negativa. Uhum, Então, este olhar da gestão da organização, ele é fundamental, é uhum, fundamental. uhum. E questionar muitas vezes o status quo, né? O conforto. Claro que você está acostumado a ter a sua área, o seu domínio durante 10, 15, 20, sei lá quantos anos. É desconfortável, né? Você ter que desconstruir tudo isso Uhum. para de repente começar a funcionar de uma forma diferente. E aí vem o RH, como é que ele traz é, esse novo olhar e até este valor agregado para os profissionais, para os executivos, para que eles também tenham essa vontade dessa desconstrução. Porque Isso. ser humano, ele precisa ver também a sua, né, o que ele ganha, o que ele adquire em termos de conhecimento, como isso vai ser bom para ele. Uhum. Né? A mudança pela mudança pode ser Não, indigesta em alguns momentos, né? Você concorda? ó, totalmente. Você sabe, e outra, quando a gente fala de inovação, a inovação ela tem um lado que é um lado chique. Você fala, eu trabalho com inovação. Fala, ó, nem sei o que é, mas é legal. Tá certo? Mas também tem uma questão ruim, que é mudança. Né? Todo mundo não se importa em mudar, desde que a mudança seja na área do outro, não na área Hum, dele. Ninguém gosta de mudança, né? Nós tínhamos um chefe na Fábio Barbosa, que foi entrevistado aqui também, que ele falava que a única área que gosta de mudança é a empresa de mudança. Né? Ninguém gosta de sim. mudar. E quando a gente Ninguém. fala de inovação, é claro que está intrínseco mudança, porque você tem que fazer coisas de um jeito diferente, concorda? Então, assim, Sim, vai ter sim, mudança. Né? E sim. mudança, e as pessoas já ficam inseguras em mudança. Sempre que tem uma mudança, a preocupação das pessoas vem nesta ordem. Número um, eu vou continuar na empresa? Essa é a primeira preocupação. Sim, vai continuar. Número dois, quem vai ser meu chefe? Essa é a preocupação dois. Qual que é a preocupação três? O que eu vou fazer? Né? Essas são as três grandes preocupações. Mas, enfim, quando a gente fala de projeto de inovação, de vez em quando me perguntam quais são as principais dificuldades de implementação de inovação numa empresa. E eu sempre falo, olha, as principais dificuldades, primeiro, não é dinheiro, não é verdade, as empresas têm dinheiro, quando querem fazer, fazem, não é tempo, não é capacidade de profissionais, porque as empresas, pelo menos as quais eu trabalho, são multinacionais, as pessoas são hiper bem preparadas, então não é nada disso. São dois os principais desafios. Primeiro, mudança de modelo mental, né? Ou como dizem aí na mídia, mindset. Né? Então, assim, mudar o modelo mental. Segundo, estruturas organizacionais. Você sabe, Valéria, que grande parte dos problemas que nós mapeamos com os clientes, na experiência do cliente, a causa raiz é a estrutura da empresa. Né? E aí, quando você vai tentar resolver, assim, olha, este modelo de estrutura, ele foi bom, funcionou, só que para os modelos atuais não funciona mais. Cada um na sua caixinha, cada área olhando a experiência do cliente dentro do seu quadradinho, e aí depois passa para uma outra área que vai olhar de forma diferente. Ou seja, não tem ninguém na empresa que olha todo o processo, né? Toda a jornada do cliente. Então, a jornada do cliente fica uma coisa instável. E quando a gente fala de mudança de estrutura,
Nossa Senhora, é como querer mudar um dogma religioso numa igreja, é mudar um capítulo da Bíblia, quer dizer, mexer em estrutura, porque sempre que eu falo, na questão da inovação, ela tem dois pilares. A técnica, que para mim é a parte mais fácil de resolver, e a segunda, política. E a gente sabe, né? Você bem mais do que eu, quando a gente fala de pessoas, você está falando do ambiente político, né? Como é que a gente É, vence essas você está barreiras? mexendo no meu quadrado, né? Você está mexendo no meu quadradinho. Estou mexendo no meu quadradinho, assim, como é que vai ser? Como é que você chega aí, Eu, não sei o quê, e vai querer mudar a estrutura, mudar papéis, não sei o quê? Olha o desafio que é a inovação. eu acho que tem uma construção conjunta aí, né? É aquilo que você falou. Como é que eu vou sair da minha zona de conhecimento, de conforto, sem ter nada no lugar? Uhum. Então, se a gente pensar, as estruturas como elas são hoje, elas vêm desta forma desde a Revolução Industrial, praticamente, né? Exatamente, Revolução Industrial. Com uma, Isso. uma pequena evolução aí na década de 90, então a gente começou a falar em unidades de negócios, né, Perfeito. numa estrutura mais voltada por negócio, mas no fim ela trabalha sobre uma mesma base, que é a delimitação, né, de Isso. espaços Da de atuação. conhecimento. Então, cada um no seu quadrado, Uhum. né, e a gente sabe que os maiores problemas, inclusive, eles acontecem entre os quadrados, né? Perfeitamente. Nunca é dentro do próprio quadrado. É. Só que o que a gente vem notando em empresas que já nascem com um mindset diferente Uhum. é que as estruturas não são mais assim. Então a gente não está falando mais de hierarquia, mas de sistemas abertos, né? E aí, quando você pensa numa estrutura de sistemas abertos, até acho que é fácil, né, de colocar, abstrair, né, esse conceito, você consegue enxergar o todo de uma maneira muito mais fácil, ou deveria ser assim. E Uhum. este todo, ele não está limitado à organização. Esse todo, como eu falei desde o início, ele inclui todas as relações da organização. Sim. Então, pensar durante a pandemia, só vou colocar os meus funcionários em casa, vou tocar a minha vida e deixa o mercado seguir, né, naturalmente. Não, Uhum. eu como empresa precisei olhar todas as relações desta Sim. organização e Sim. me posicionei. Então, Uhum. isso é sistema aberto. Se cada um ficar olhando para o seu quadrado, você não vai conseguir ter essa visão mais ampla. Agora, como cada organização vai conseguir ou desconstruir ou fazer uma transição para esta nova forma de se organizar, aí é que a gente tem o maior caminho de aprendizado. É um caminho novo para as empresas que estão fazendo isso agora, que não nasceram dessa forma, e novamente volta a importância do RH, que Uhum. traz um espelho para dentro da organização e mostra exatamente como a organização ela funciona comparativamente a essa nova dinâmica que está acontecendo. Sim. E juntos, e eu acho que essa é uma construção que deve ser feita em conjunto mesmo, com os executivos, como pode ser essa nova forma de atuação? Como podem serem tomadas as decisões? Eu Uhum. falei outro dia num café que eu tive com uma empresa, né, também, e foi um vídeo divulgado, que essa necessidade de trabalhar home office, ela vem provocar uma mudança individual muito forte para os funcionários em geral. Como não há possibilidade de você controlar mais o que é feito, né, que horas o indivíduo começa, que horas ele termina e tal, agora vai ser muito mais importante você ter a transparência de todas as informações para você dar a resposta esperada. Então, a gestão vai ser por resultados. Para Uhum. você gerir por resultados, a visão tem que ser do É todo. outra. Então, o que eu vejo? Eu acho que vai ter uma pressão que vai vir do meio da pirâmide, para que a gente comece a rever as estruturas e a forma de tomada de decisão.
como ela é feita hoje. Eu não sei se você concorda, porque você tem muita visão sobre essa dinâmica, você fala que não, mas você tem muita visão sobre essa dinâmica nas organizações também. Mas você sabe que eu paro da seguinte premissa: o ser humano é um bicho sensível e inseguro, geral, né? A humanidade, né? Então o ser humano é sensível e inseguro. Então vamos pegar o exemplo agora da pandemia, né? Pandemia, não sei o quê, tarará. As empresas falam, agora todo mundo em casa, né? Então, bom, vai todo mundo em casa, ninguém foi preparado para trabalhar em casa, né? Ah, a pessoa fica mais feliz em casa. Não. E aí as empresas para ajudar, não, vamos ajudar, vamos dar equipamento, então vai dar computador, celular, vamos providenciar banda larga para as pessoas, tem algumas empresas mandando até cadeiras, tá certo? Isso, E aí pronto, tá todo mundo feliz. Então, de novo, as empresas estão preocupadas com os aspectos físicos sim, de infraestrutura e não estão preocupadas com os aspectos de depressão, aspectos de problemas em casa, como, por exemplo, agressão às mulheres, problemas de um casamento. Você não sabe se a sim, pessoa mora numa casa que tem mais sei lá quantas pessoas e ela não consegue se concentrar, não tem um local ideal, briga por sinal de Wi-Fi, tem filho estudando, tem filho pequeno que também a pessoa tem que cuidar e assim, não tem mais o que eu falo, benefício da ausência, entenda? sim, Tá certo? sim. Então, assim, não tem ninguém se preocupando com isso. Como é que as pessoas que de repente foram colocadas de uma maneira forçada para o bem, não tem jeito, tem que ficar, tem que se isolar, mesmo, a gente sabe disso. Mas estão lá, estão trabalhando e não sabem como. E as empresas falam assim, eu providencio infraestrutura. Agora vamos trabalhar e está tudo resolvido. Não, não está tudo resolvido. Né? Não, de Nós jeito temos nenhum. problemas sérios acontecendo, mas parece que ninguém quer discutir isso, não é? Olha, o que eu tenho visto, Fábio, as empresas que têm tido maior sucesso são aquelas que têm essas preocupações. Uhum. Então, não adianta, não é o caso de chegar, olha, manda a cadeira, vai trabalhar na sua casa, É. entrega só o que eu desejo em termos de resultados e tudo bem. Não, Sim, sim. não. Aqui é um ponto bem delicado mesmo, que você tocou muito bem, o acompanhamento do funcionário dentro da sua realidade, ele continua. Do mesmo jeito que você cuida do funcionário num prédio, né, numa base física que é de propriedade da empresa, Sim. você também precisa cuidar deste funcionário quando ele está à distância. Uhum. Então, as empresas têm criado estruturas para acompanhar o funcionário. Então, assim, desde estruturas que dão suporte psicológico, médico mesmo, para tratar dessas situações, Uhum. estruturas que acompanham semanalmente, diariamente, como é que está sendo a dinâmica deste profissional trabalhando à distância. Uhum. E eu acho que agora que a gente começa a voltar pouco a pouco, Uhum. também deve-se estudar, né, quais casos que fazem sentido estar continuando a trabalhar à distância e quais que podem voltar ou devem voltar. Sim. Isso tudo com o mesmo cuidado, Uhum. né? Uhum. O que a gente ouve também, provavelmente você ouviu isso, muitas empresas tiveram excelentes resultados, Uhum. melhores do que com É. o profissional na sua base física. Sim, sim. A questão que eu trago é o seguinte, né? Quando a gente fala de inovação, a gente fala de mudança. E quando a gente fala de mudança, a mudança no ser humano ela é mais lenta para o bem ou para o mal, né? Então, assim, de repente a gente se viu preso em casa e tem que trabalhar de casa. Os efeitos negativos disso e os positivos demoram um pouco, ainda não chegaram. Vão chegar, tá certo? Vão Sim, chegar, isso é inexorável. sim, E a gente, concordo. assim, só está todo mundo vendo o lado bom, né? Primeiro o lado bom pelo lado das empresas é a redução de custo, né? Então, ó, legal, sim, mas se a empresa não olhar para esses aspectos, ela corre o Não, risco se ela não olhar, ela vai de, ter. de voltar contra ela Sim, mesmo, tá sem certo? dúvida, sem dúvida. Como eu falei, não é somente mandar o funcionário para casa E está e tudo resolvido. bem, a gente se fala a qualquer hora dessas. Não, Não. não.
Não é. Para o RH, até talvez ele tenha mais. O RH e a área de tecnologia, eu acho que nesse momento são as áreas que mais estão dando apoio aos profissionais. Primeiro porque não tinham essa estrutura anterior, então assim, tiveram que se mobilizar muito rápido para poder dar essa assistência. Sim. Então, eu tenho certeza absoluta que as empresas que estão tendo sucesso são aquelas que mantêm esse suporte aos funcionários à distância, que sabem exatamente as situações que cada funcionário vive dentro das suas estruturas, que realmente dão um suporte responsável para esse processo. Concordo com você, o preço pode ser muito caro no médio e no longo prazo, Sim. em vários sentidos, né? Concordo com você. Olha, querida, esse é um tema que a gente poderia ficar aqui assim, ano. Eu gosto desse tema. Não, eu também. Você, assim, dedicou sua vida profissional a isso. Eu sou um enxerido, né? Eu sou metido nessa área. Você sabe a beça, você estar fazendo essa live sozinho. E a gente passou até um pouquinho aqui, eu não queria cortar, porque certamente... Ai, já, menino? Já, é muito rápido. Nem a hora. Não dá, eu falo demais, Fábio, você sabe. Eu sei. Por isso que eu vou te convidar para voltar, para a gente pegar um tema específico, né, de desenvolvimento de pessoas. Fala de pessoas, tá certo? Que é um tema que, puxa vida, a gente vai aprendendo assim na pancada, porque você não tem ninguém que te ensina, você não tem uma universidade que te ensina, você não tem assim um chefe que te ensina, porque ele também não aprendeu. Ou seja, se a gente tem muito suporte no aspecto técnico ao longo da vida, esse desenvolvimento de pessoas, a gente vai aprendendo na porrada. É o que eu falo, né? Você um dia vira pai ou mãe e um dia você vira gestor. É a mesma coisa. De repente, você fala, agora vai aí. Fala assim, mas como? Tá certo? Então, tem muito misticismo, tem muita questão aí envolvida, mal resolvida. Então, esse é um tema muito legal e é um dos principais ofensores de inovação. Por isso que eu quero te convidar para voltar. Puxa, honra. Enfim, a gente tem muito o que falar desse assunto, muito. Tanto é que na próxima... Hoje é quarta, né? Então, na próxima semana, nós vamos falar aqui, a próxima entrevistada é a Regina Botter, que você conhece, que ela é diretora de operações da Cato. Então, nós vamos falar sobre inovação sobre outra perspectiva de contratação, que não sei o que e tal. Então, vai ser muito legal. Então, eu queria te agradecer de verdade. Né? Eu que agradeço. Muito rápido. Foi muito legal, né? Agradeço a gentileza aqui com a gente, viu, querida? Imagina, um prazer enorme, Fábio. Estou à sua disposição e se tiverem perguntas, manda para o Fábio aí para ajudar, né, a desenvolver cada vez mais esse fórum, que eu acho que é um fórum muito bom, muito legal. Então tá bom. Obrigado, querida gente. Então na próxima segunda-feira, obrigada. 18h30 aqui, tá bom? Um abraço. Beijo, querida. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.